Bom, pessoal, continuando o movimento uniforme, vamos ver como a gente pode utilizar a equação de Manning de modo que a gente realize cálculos. Então, cálculos com movimento uniforme. Os dois casos práticos de cálculo com movimento uniforme são os casos 1, o que você está vendo aí, que é o caso de verificação de funcionamento hidráulico de algum canal existente, ou até de algum canal projetado antes que você queira verificar depois. E o caso 2, o dimensionamento hidráulico. Você quer dimensionar uma galeria de águas pluviais, você quer dimensionar um conduto que vai transportar esgoto sanitário, você quer dimensionar um canal que vai transportar água a grandes distâncias, como a transposição do São Francisco, aqui em Alagoas o Canal do Sertão, o Canal do Trabalhador lá no Ceará, entre tantos outros canais que existem pelo Brasil afora e pelo mundo, etc. Então, caso 1 é como se a gente estivesse respondendo a seguinte questão. A gente procura a resposta para a seguinte questão. Qual a capacidade de condução de um canal de determinada forma, determinada declividade, determinada rugosidade, sabendo qual é a profundidade? Ou seja, quando a água atinge uma determinada profundidade, quanto ele está transportando de água? E o caso 2 é o contrário, tá? Você veja, no caso 1, ele é como se a gente já desse a profundidade, tá? E a gente quer saber a capacidade. O caso 2 é o contrário. A gente já tem uma capacidade que é a vazão, ou seja, vamos ler a pergunta. Quais as dimensões que deve ter o canal de determinada forma, determinada rugosidade, determinada declividade para conduzir uma determinada vazão? Tá? Essa vazão é determinada geralmente pela demanda. Se for transportar água de um rio para uma cidade a centenas de quilômetros de distância, eu tenho que saber qual a demanda no caminho. A demanda por irrigação, por indústria, a demanda pelo uso urbano da água, de modo que eu tenho um valor de vazão constante, e é constante porque a gente trabalha com regime uniforme permanente, né? Então, a gente vai dimensionar um canal que tenha capacidade, ou seja, a gente vai determinar as dimensões que tenha capacidade para transportar aquela vazão demandada. Ok? Esse caso 2, a gente costuma também reduzir a pergunta para essa pergunta que está aí embaixo. Qual a profundidade normal? Então, a gente já viu em canais aqui que a profundidade Y tem nomes específicos conforme o assunto que a gente está trabalhando. Então, profundidade normal representada ou por yn ou por y0, depende do livro, da nomenclatura. Aqui nas minhas aulas vocês vão ver ora yn ou y0. Profundidade normal, então, é o nome que a gente dá à profundidade y, que corresponde a uma determinada vazão em canais funcionando em regime permanente e uniforme. Então, olha só um exemplo do caso 1. Isso aqui foi uma foto que eu bati da cidade de São José dos Campos. Então, tá lá esse canalzão que atravessa a parte da cidade, né? E nele você vê um gramado aí, árvores, né? Você tem avenidas marginais, etc. Vamos supor, a pergunta em cima é a seguinte: qual a capacidade de condução no canal abaixo? E essa pergunta eu posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, entre essa seção e a seção lá na frente. Qual a capacidade do canal de transportar? Qual a vazão que ele é capaz de transportar, por exemplo, neste pedaço? Tá? Aí eu tenho que saber o formato dele, eu tenho que saber a profundidade, eu tenho que dar a profundidade, se é a capacidade para ele não transportar, para ele não ultrapassar aqui para as avenidas, ou se é a capacidade dele quando a água está aqui rasinha. Tenho que saber a declividade, entendeu? E eu tenho que caracterizar com N de Manning, o coeficiente de rugosidade, este talude e o fundo do canal. A gente já viu isso em aulas anteriores. O caso 2, então, é aquele caso que a gente dimensiona. Quais são as dimensões?
Pegando a equação de Manning, por exemplo, isolando aqui a velocidade dos outros itens, né? A gente pode multiplicar a velocidade pela área e achar a equação de Manning na forma até que as pessoas estão acostumadas a trabalhar quando vão dimensionar canais. Esse termo aí é chamado condutância hidráulica ou fator de condução. E aí a gente vai determinar a profundidade que está embutida nestes termos aqui, ó, no termo A e no termo R, raio hidráulico e área molhada. Né? A gente vai determinar a profundidade, ou seja, as dimensões, a partir de uma vazão dada, que eu falei, que pode ser uma demanda pelo uso da água, a partir de uma declividade e a partir de uma característica do canal representada pelo coeficiente de rugosidade de Manning. Então a gente pode fazer isso por tentativa e erro, por outros métodos de otimização, com calculadora ou com gráficos. Tá? Então, quando a gente, aqui é uma observação que eu faço, que uma das formas de a gente achar essa profundidade é você isolar o termo que é a função da profundidade normal, porque isso aqui é uma função de y, isto aqui tudo é uma função de y, e isso não. Isso aqui é tudo constante, certo? Então a gente vai ver que tem uma forma de fazer, que está, se eu não me engano, no próximo slide, que é isolando esses dois termos, o termo que está tudo constante do termo que é a função de y. Tá? Supondo um canal trapezoidal, nas tabelas que eu já mostrei aqui em canais, você tem que a área molhada e o perímetro molhado são dados por essas fórmulas. Tá? No canal trapezoidal, o B minúsculo é a largura de fundo, você tem a profundidade, você tem o talude, um para Z aqui, ó, certo? A área molhada, perímetro molhado. Então, a gente pode isolar aí esse termo ARH 2/3. Tá? E se a gente jogar as fórmulas do movimento uniforme para um canal trapezoidal, de seção trapezoidal, naquela forma que eu falei no slide anterior, ou seja, tudo que é constante do lado direito e tudo que não é constante do lado esquerdo, ou seja, tudo que é função de y do lado, então aqui é tudo função de y do lado esquerdo, você vê então que a gente pode resolver essa equação e determinar y. Tá? A gente pode adotar valores de y até que os dois lados se igualem, isso numa planilha é muito fácil. A gente pode construir um gráfico y em função, adotando valores de y, você tem uma função de y de um lado, né? Em função de AR a 2/3 e localizar o ponto desejado que satisfaça o lado direito. Enfim, ou jogar na calculadora, usar um método do cálculo numérico, que as calculadoras trabalham, inclusive, etc. Tá? Então, tá aí a figura da calculadora. Essa calculadora minha já não trabalha, né? Já pifou. Né? Ela tinha 20 anos, comprei em 1994. Então já faz 2 anos que ela não funciona. Mas é só para ilustrar para vocês que elas usam esses métodos, essas calculadoras usam esses métodos, geralmente de Newton, por exemplo, para solucionar esse tipo de equação. A calculadora é fácil, né? Um exercício: calcular a profundidade normal de um canal trapezoidal com a largura de fundo de 3 metros, é o B minúsculo, o N de Manning 0,013, a declividade 0,16%, e ele tem que transportar 7 metros cúbicos por segundo. O talude tem o Z igual a 1,5. Tá? Então ele quer perguntar o seguinte: quais são as dimensões para transportar 7 metros cúbicos por segundo? Esses 7 metros cúbicos por segundo ele pode vir de uma demanda qualquer de uso da água, tá? Então, se você pegar esses valores, o N 0,013, tá? O N 0,013, 7 metros cúbicos por segundo, raiz quadrada de 0,0016, você chega nessa constante 2,275, que é aquele lado que eu chamei de lado direito da equação. Posso pegar uma planilha, adotar vários valores de y. Aqui eu adotei diversos valores aqui variando de 0,05, ó. Quer dizer, 0,005, né? E aí fui uma planilha. Hoje é muito fácil fazer isso. Você pode adotar o que você quiser, né? Você pode refinar como você quiser. E aí eu cheguei num ponto em que para y entre 0,79 e 0,795 eu tenho o lado direito ali entre
no qual, né, eu tenho essa faixa na qual a gente tem o valor 2,275. Eu poderia refazer a planilha discretizando mais ainda, deixando mais refinada, ou interpolar, tá? Eu interpolei para terminar logo. Então o YN deu 0,793, ou seja, com quase 80 centímetros, esse canal vai transportar 7 metros cúbicos por segundo. Que canal? Um canal trapezoidal, de talude Z igual a 1,5, de rugosidade 0,013, que é um valor típico do concreto, e declividade de 0,0016 metros por metro, ou 0,16%. Tá? E você me pergunta, e quando for uma seção circular? Geralmente as seções circulares tem equações que não são tão fáceis de trabalhar, tá? Desculpem aí em ter clicado. Aí a gente tem, ou nos softwares, isso já está pronto, né? Ou a gente tem gráficos adimensionais, nos quais a gente tem Q sobre Q máximo e Y sobre D. Eu acho que já falei em algumas aulas anteriores, né, sobre isso. Isso aqui também é chamado de tirante. Tá? Então, por exemplo, 0,5 significa que a gente está meia seção. O Y é 50% de D. Tá? E aí, quando o Y é 50% de D, você tem aqui que a vazão que está passando é 50% da vazão máxima. E a vazão máxima, olha só que interessante, não ocorre quando o tubo está cheio, ele ocorre aqui, como vocês podem ver, a mais ou menos 94% do diâmetro. Ok? Então, a gente pode utilizar dessas tabelas dessas figuras adimensionais, ou tabelas também adimensionais para o cálculo em conserção circular. Tá? Outra coisa, pessoal, esse Q máximo, né? Algumas tabelas, aqui tem a tabela correspondente o gráfico correspondente a Q máximo como adimensional, como adimensionalizador. Né? Geralmente se usa a vazão a seção plena. Eu acho que eu já falei isso para vocês, porque a seção plena é fácil calcular área molhada, perímetro molhado, etc. Ok? Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui, tá? Com esse vídeo sobre cálculo com escoamento uniforme. Até